Agora nós vamos definir, amiguinho, coeficiente angular de uma reta a partir de dois pontos dessa reta, beleza? Que é o caso que a gente tem no quadro aqui, ó. Coeficiente angular a partir de dois pontos. Eu tenho o ponto A, né? E coordenadas x, a, y, a. E o ponto B de coordenadas xb e yb. Eu tenho esses dois pontos e a partir deles eu quero conseguir definir o coeficiente angular de uma reta, da reta. Como que eu vou fazer isso, amiguinho? O procedimento aqui é bem interessante. Você pega e fecha um triângulo retângulo aqui, ó. Olha só. Aqui. Tá? E aqui. Ó. Beleza? Bom, aqui 90 graus, né, amiguinho? Tranquilo? Sendo que esse segmentozinho aqui, ó, esse aqui, é paralelo com o eixo X, obviamente, né? Isso que é o plano cartesiano. Bom, matematicamente, coeficiente angular de uma reta é o quê? A gente viu ainda há pouco. É a tangente do ângulo que ela forma com o eixo X, né? No sentido anti-horário. E como a gente viu no exemplo anterior ali, tinha um exemplo assim, esse é o ângulo, ó, θ. Esse é o mesmo ângulo que a reta vai vir formar com o eixo X aqui se eu continuar ela. Se eu continuar a reta aqui, ó, viu, amiguinho? Esse ângulo ali matematicamente é igual a esse, ó, certo? É o mesmo ângulo. Então o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, que é igual a esse. Ó, amiguinho, lembra do soca à toa lá na trigonometria? Vai lá, soca à toa. O que é a tangente de um ângulo? Cateto oposto pelo cateto adjacente, não é isso? Então, olha só, amiguinho, olha lá, imagina que aqui fosse o ponto 6 e aqui o ponto 4. Como que seria essa distância aqui? Não seria 6 menos 4? Então essa distância aqui, ó, a gente já fez isso inclusive na parte de determinação da distância de dois pontos. Essa distância daqui até aqui, ó, é x de B menos x de A. A mesma coisa para essa distância aqui, ó, y de B menos y de A. Pode ser? Ó, esse é o cateto oposto do ângulo e esse é o cateto adjacente. Pode olhar na aula de trigonometria, a parte de triângulos, está bem explicado isso aqui, o soca à toa. Então, amiguinho, tangente é o oposto sobre adjacente. Então, tangente do θ é yb menos ya dividido por xb menos xa. Ô, amiguinho, e o que é a tangente do θ? A tangente do θ é o coeficiente angular, amiguinho. Então, o coeficiente angular m da reta é o y do B menos o y do A, dividido pelo x do B, menos x do A. Joia? Esse é o coeficiente angular. Bonitinho, né? Então, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. yb menos ya sobre xb menos xa. Joia? Quando que eu vou usar isso? Quando eu tiver dois pontos e quiser o coeficiente angular. Que é o caso aqui, ó. Ó, encontre o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 3 e 1 e B, 7 e 3. Ó, vamos lá. Coeficiente da reta. YB, YA. XB e XA. Cuida para não fazer confusão, tá? Olha só. Então, YB menos YA, ou seja, o M da reta vai ser quem? 3 menos 1 dividido por 7 menos 3. Então, o M da reta vai ser quem? 2 dividido por 4. Simplificando isso na matemática, amiguinho, 2 sobre 4, o que é isso? 1/2. Aí tu vai dizer assim, professor, tinha outro jeito de eu achar esse coeficiente? Muitas vezes eu nem uso essa técnica nos exercícios, tá? Você poderia, a partir dos dois pontos, definir a equação da reta também. Por que não? Claro que pode. Olha aqui, ó. Pega o primeiro ponto, 3 e 1, x em cima e y embaixo. Segundo ponto, 7 e 3, x e y, e daí repete o primeiro ponto. E faz igual a zero. Vamos achar a equação da reta, amiguinho? Bem rapidinho, tá? Ó, 3 vezes 3, 9. 7y
mais x, de acordo? Menos 7, menos 3x, menos 3y, igual a 0. Pode ser? Tranquilo? Então o que vai dar? Ó? 7y menos 3y, 4y. X menos 3x, menos 2x. 9 menos 7, mais 2 igual a 0. Ô amiguinho, a equação geral ou reduzida que eu quero? Para ver o coeficiente angular é a equação reduzida, né, querido? Então, olha lá. 4y é igual a 2x menos 2, né? Foi para lá, trocou o sinal. Passo 4 dividindo. 2 quartos de x menos 2 quartos. Simplificando, amiguinho, olha só. Y é igual a 1 meio de x menos 1 meio. Ó, fala pra mim, quanto que deu o coeficiente angular da reta aqui, ó? O M dela? 1 meio. Que nem aqui. Então, quando eu tenho dois pontos, eu posso fazer assim, que é um pouquinho mais rápido, né? Ou eu posso achar a equação da reta. E aí o coeficiente angular é o númerozinho que fica à frente do x. Vai dar certo dos dois jeitos, tá? Tá aqui a explicação pra você. Beleza? Agora eu vou te mostrar, amiguinho, como que a gente encontra a equação de uma reta quando a gente possui um ponto e o coeficiente angular dela. Beleza? Até então, eu tinha te mostrado como obter a equação da reta quando tinha dois pontos, certo? Agora não. Agora eu vou te mostrar quando tem um ponto e o coeficiente angular. Beleza? Vamos lá, amiguinho? A fórmula é a coisa mais fácil do mundo. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Como é que tu vais gravar isso? Ioiô, mi, xoxô. Gravou? Fala de novo. Ioiô, mi, xoxô. Agora bem rápido. Ioiô, mi, xoxô. Gravou, amiguinho? Então essa é a fórmula do ioiô, mi, xoxô. Bom, olha só. O ponto possui coordenadas x0 e y0. Olha lá, ó. x0 e y0. E o coeficiente angular, m. Fácil assim, amiguinho. Então quando você tiver um ponto e o coeficiente angular, né, você substitui na fórmula do ioiô, mi, xoxô, você vai achar a equação da reta na hora, tá bom? Olha só, aqui tem um exemplo para mostrar a aplicabilidade disso. Vamos lá? Ache a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3 e possui coeficiente angular m igual a 4. Então, olha só, de acordo com o que eu te mostrei aqui, 2 e 3 é o x0, y0, né? E esse 4 aqui é o m. De acordo, amiguinho? Qual é a fórmula que eu vou usar? Ioiô, mi, xoxô, porque eu tenho um ponto e o coeficiente angular. Então, olha lá, amiguinho, olha lá, ó. Ioiô igual, ó, a mi, xoxô. Beleza? Então, olha, amiguinho, ó, o y0 é 3. Então, y menos 3 é igual a... O m é 4, tá aqui, ó. 4 que multiplica x menos o x0, que é 2. Y menos 3 é igual a 4 que multiplica x menos 2. Ó, amiguinho, aqui tem que usar a distributiva, tá? O 4 ele vai multiplicar o x e o 2, de acordo? Então, y menos 3 é igual a 4x menos 8. Pode ser? Amiguinho, menos 3 está diminuindo. Passa para lá como? Somando. Então, y é igual a 4x menos 8 mais 3. De acordo? Ó, estava diminuindo, passa para lá somando. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Então a equação da reta é y igual a 4x, né? Menos 5. Está aqui. Essa é a equação reduzida, né? Se você quiser a geral, pode ser também, tá? É só colocar todo mundo do lado esquerdo. Tranquilo, amiguinho? Então está aqui a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3 e que possui coeficiente angular m igual a 4. Fácil, né? Vamos ver alguns exemplos agora? Encontre a equação da reta que passa pelo ponto 6 e 2 e possui coeficiente angular m igual a 4 quintos. Então, amiguinho, nós temos um ponto e o coeficiente angular. O que a gente vai utilizar aqui? O ioiô, mi, xoxô. Claro, né, amiguinho? Que eu te mostrei antes. Então, lá, ioiô igual a mi, xoxô. Lembrando que o 6 aqui, ó, é o x0, esse ali é o y0. E o m está aqui, ó, 4 quintos, beleza? Então, olha só, amiguinho. Y menos 2, né? Que é o y0, é 2, ó, tá vendo? Igual a 4 quintos, que multiplica x menos 6.
x menos x0. De acordo? Ó, amiguinho, se você não quiser se estressar com essa fração aqui, ó, tem uma técnica bem rápida aqui, quer ver? Ó? Pega esse 5 que está dividindo e traz ele para o lado de cada equação multiplicando. Ele multiplica os dois termos aqui, o y e o menos 2. Então fica assim, quer ver? Ó? 5y menos 10, né? Igual, ó, 5 multiplica o menos 2 também. Igual a, ó, o 4 aqui também, ó, 4 vezes x e 4 vezes menos 6. Igual a 4x menos 24. Certo? Pode ser? Agora, amiguinho, traz tudo pro lado de cá. Tranquilo? O 4x e o menos 24 vem pra cá. Então, vai ficar menos 4x mais 24 mais 5y menos 10 igual a 0. Não sobrou nada, então ficou igual a 0. Certo, amiguinho? Olha só, colocando isso em ordem, né? Menos 4x mais 5y mais 24 menos 10 mais 14 igual a 0. E, amiguinho, tá feito a questão. Tá feita a questão. Essa é a equação da reta que passa pelo ponto 6 e 2 e possui coeficiente angular m igual a 4/5. Essa é a equação geral, né? Eu poderia isolar o y e achar a equação reduzida, mas a questão não pede. Ela pede só a equação da reta. Então essa resposta aqui está correta. Ah, vale a pena lembrar que se você multiplicar por menos 1, né? Se você multiplicar por menos 1 e encontrar essa equação aqui, ó, 4x menos 5y, né? Menos 14 igual a 0, ela também está correta, né? Conforme eu já havia te explicado antes. Tranquilo, amiguinho? Então, a resposta da questão é essa ou essa, tanto faz, tá? Vamos adiante? Agora nós vamos estudar os casos de paralelismo e perpendicularidade de retas. Beleza, amiguinho? Vamos lá. Retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas desse tipo aqui, ó, que não possuem um ponto de intersecção, certo? O que elas possuem? Elas possuem o mesmo coeficiente angular m. Ó, amiguinho, elas vão ser paralelas quando elas tiverem a mesma inclinação. E para que elas tenham a mesma inclinação, tem que ter o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular tem a ver com a inclinação da reta. Certo, amiguinho? Então, olha só, é bem fácil de entender. Exemplo o da reta 1. Y igual a 3x menos 6. É um exemplo, tá? Qual o coeficiente angular dessa reta? É o 3, não é isso? É o número que multiplica o x, né? Reta 2. Y igual a 3x mais 10. A equação não é a mesma. As retas não são iguais. Né, amiguinho? Mas o coeficiente angular delas é o mesmo, 3 e 3. Quando duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Elas têm a mesma inclinação. Fácil de entender, né, amiguinho? Ah, e esse outro número aqui? Não faz a menor diferença. O que interessa é o coeficiente angular. Só o númerozinho que está na frente do x. Se ele for o mesmo, elas são paralelas. Amiguinho, retas perpendiculares. O que é perpendicular? Ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, duas retas vão formar 90 graus, vão ser perpendiculares. Quando? Olha bem. Quando os coeficientes angulares forem opostos e inversos. Ah, não entendi, professor. Ó, na matemática, oposto quer dizer que o sinal contrário. Por exemplo, o oposto de 7 é menos 7. Inverso na matemática quer dizer inverter o número. Por exemplo, o inverso de 7 é 1/7. Entendeu, amiguinho? Não é trocar o sinal, é inverter. Tá? Então, olha só. Se os coeficientes angulares de duas retas forem, ao mesmo tempo, opostos e inversos, elas vão formar 90 graus. Elas vão ser perpendiculares. Olha o exemplo que eu te dei aqui, ó. Reta 1, y igual a 5x mais 7. Qual é o coeficiente angular dela? 5. Reta 2, y igual a menos 1/5 de x mais 2. Coeficiente angular dela é quanto? Menos 1/5, amiguinho. Ó, pega o 5, pega o oposto e o inverso. Como é que fica? Menos 1/5. Por exemplo, se o coeficiente fosse menos 4, para outra reta ser perpendicular a ela, ó, menos 4, né? O outro coeficiente teria que ser mais 1/4. Entendeu? Você tem que inverter e mudar o sinal, tá? Se isso acontecer, elas vão ser perpendiculares. Beleza, amiguinho? Isso aparece bastante nos exercícios também. Joia?
Vamos adiante? Vamos aplicar os conceitos agora nos exercícios. Encontre a equação da reta paralela à reta menos 5x mais 2y mais 7 igual a 0 e que passa pelo ponto 4 e 6. Amiguinho, eu tenho apenas um ponto, que é o 4 e 6. Eu quero a equação dessa reta. Então aquela técnica de usar os dois pontos não serve aqui. Eu tenho um ponto só. Então o que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar o ioiô me xoxô. Então vamos lá. Ele fala que a reta é paralela a essa aqui. Não é essa equação aqui que eu quero, essa aqui já está pronta. Eu quero uma reta que seja paralela a essa e que passe pelo ponto 4 e 6. Ô amiguinho, o que significa ser paralela? Que eu te mostrei ainda há pouco. Duas retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Lembra? Ó amiguinho, agora sim, olhando essa equação aqui, né? Qual é o coeficiente angular dessa reta? É o menos 5? Claro que não, não é assim. Eu já te mostrei várias vezes. Coeficiente angular, para você enxergar ele, tem que escrever a reta na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Isolar o y. Vamos lá, amiguinho? Então vamos isolar o y ali, tá? Ó, aqui no cantinho. Menos 5x mais 2y mais 7 igual a 0. Eu quero escrever na forma reduzida, então vou isolar o y. Vamos lá, ó. 2y é igual a... Esse menos 5x vai para o outro lado mais 5x. O 7 vai para o outro lado menos 7. O 2 está multiplicando. Como é que ele vai para lá? Dividindo. Ele não muda o sinal, tá? Ó, 5 meios de x menos 7 meios. Então, amiguinho, olha só. Isolei o y. Essa é a forma reduzida da reta. Qual é o coeficiente angular dela, amiguinho? O coeficiente angular é esse carinha na frente do x, ó. Esse é o m da reta. Certo? Agora vai lá. O que eu estou querendo? Essa reta aqui que eu quero? Não. Não. Essa reta é essa aqui, ó. Eu quero uma reta que seja paralela a essa aqui e que passe pelo ponto 4 e 6. Se é paralela, tem o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular dessa é 5 meios. Então o coeficiente da reta que eu quero também vai ser 5 meios. E além disso, eu tenho um ponto, que é o ponto 4 e 6. Então eu tenho m e tenho ponto. O que eu uso? Ioiô me xoxô. Vamos lá, amiguinho? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Pode ser? Lembrando que o x0 e y0 é o ponto, né? Então vamos lá? Y menos y0. Y0 é 6. Y menos 6 é igual a o m, que é 5 meios, né, amiguinho? Que multiplica x menos 4. Ó, x0 é 4. Pode ser? Lembrando da técnica de antes, você pega esse 2 aqui, ó, que está dividindo, traz ele para cá multiplicando. Ele multiplica esse e esse. Então vai ficar o quê? 2y menos 12 igual a mesma coisa o 5, tá? Multiplica aqui e lá, ó. Igual a 5x menos 20. 5 vezes menos 4 dá menos 20, né, amiguinho? Todo mundo pro lado esquerdo, tá? Então o que vai acontecer? Menos 5x, né? Mais 20, né? O 20 veio para cá, mais 20. Mais 2y menos 12 igual a 0. O 2y menos 12 já estava do lado esquerdo, então não mudou o sinal, tá, amiguinho? Só ajeitando a equação para terminar a questão. Menos 5x, né? Ó. Mais 2y, ó, amiguinho. 20 menos 12, 8, né? Mais 8 igual a 0. Está aqui a equação da reta. Eu não falo se é equação geral ou reduzida, então pode ser qualquer uma. Então essa reta aqui, que eu estou apresentando para você, é a reta que passa pelo ponto 4 e 6, né? Passa pelo ponto 4 e 6 e é paralela àquela outra. Então, toda vez que uma questão falar que duas retas são paralelas, ela está tentando dizer para você que elas têm o mesmo coeficiente angular, tá? Vamos para o próximo exemplo agora? Vai lá. Encontre a equação da reta perpendicular à reta menos 5x menos 3y mais 7 igual a 0 e que passa pelo ponto 7 menos 1. Então, amiguinho, eu quero uma equação, né? Equação de uma reta que seja perpendicular a essa aqui, ó. Eu não quero essa aqui, eu quero que seja perpendicular.
e que passa pelo ponto 7 menos 1. Eu vou usar de novo o ioiô me xoxô, a mesma técnica que eu usei antes, no exercício anterior. Agora, olha só, perpendicular não é a mesma coisa que paralelo. Quando que duas retas são perpendiculares, amiguinho? Pode voltar a fita um pouquinho e assistir. Ó, duas retas são perpendiculares quando elas possuem coeficientes angulares opostos e inversos, não é isso? Então, olha só, amiguinho. A primeira coisa é definir o coeficiente angular dessa reta aqui. O que eu tenho que fazer? Escrever na forma reduzida. Isolando quem? O y. Vamos lá, amiguinho? Então, olha lá. Menos 5x, menos 3y, mais 7 igual a 0. Eu tenho que isolar o y. Mas é assim, ó. Eu tenho que isolar e deixar ele positivo, né? Tá negativo aqui, tá percebendo? Ó. Então tem que multiplicar por menos 1, tá? Sem problema nenhum, você pode fazer a hora que você quiser. Multiplicar a equação toda de uma reta por menos 1 não tem problema. Equação geral não tem nenhum estresse fazer isso. Então vai ficar o quê? Vai ficar 5x mais 3y menos 7 igual a 0. De acordo? Agora eu vou isolar o y, tá? Esse mais 5x passa para o outro lado menos 5x. Esse menos 7 passa para o outro lado mais 7. O 3 está multiplicando, ele vai como? Dividindo. Dividindo os dois, né? Então, y é igual a menos 5 terços de x mais 7 terços. Ó, amiguinho, pergunta. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? A reta azulzinha aqui, ó. Claro, é o número que está multiplicando x aqui, ó. Menos 5 terços. Esse é o coeficiente angular da reta. Agora, vai lá, a reta que eu quero. A reta que eu quero é paralela ou ela é perpendicular? Está escrito aqui, ó. Perpendicular. Perpendicular quer dizer 90 graus, né? Como é que é a regra? Coeficiente angular oposto e inverso. Não é assim? Se esse aqui é menos 5 terços, quanto que tem que ser o coeficiente da reta que eu quero? Mais 3 quintos. Você tem que inverter e mudar o sinal, amiguinho. Mais 3 quintos, tá? Beleza? E o ponto, né? O ponto é o ponto 7 menos 1. Esse primeiro carinha aqui, ó. x0, y0, né? E esse ali é o m. O que eu vou usar, amiguinho? Ioiô, mi, xoxô. Lembra? Por que eu vou usar o ioiô, mi, xoxô? Porque eu tenho um ponto e o coeficiente angular. Sempre que eu possuo um ponto e o coeficiente angular, eu uso o ioiô, mi, xoxô. Deixa eu arrumar aqui essa pontinha do 3. Pode ser? Então, amiguinho, olha lá. Ó. Substituindo aqui, ó. x0, y0 e o m ali, né? Então, y menos y0, né? Y mais y0 é menos 1. Pois é. Esse menos aqui, com esse outro menos, o que dá? Mais y mais 1 é igual a 3 quintos, que é o m, né? Que multiplica x menos x0. X menos 7. Conforme eu já te mostrei várias vezes, né? Ó, passa o 5 ali multiplicando. Quem que ele multiplica, amiguinho? Os dois termos, né? Então vai ficar 5y mais 5 igual. Ó o 3. Multiplica aqui lá. 3x, 3 vezes 7, 21. Né? Mais 3 vezes menos 7 dá menos 21. Pode ser, amiguinho? Todo mundo pro lado de cá agora. Menos 3x, né? Mais 21. Esses dois mudaram de lado, então mudaram de sinal. Mais 5y, mais 5 igual a 0. De acordo, amiguinho? Então agora ajeitando, né? Para finalizar a questão. Menos 3x, né? Mais 5y. 21 mais 5, mais 26 igual a 0. Então, olha só. Essa aqui que a gente encontrou é a equação da reta que passa pelo ponto 7 menos 1 e que é perpendicular àquela ali. Joia? Então, amiguinho, toda vez que uma questão falar que duas retas são perpendiculares, ela está tentando te dizer que os coeficientes angulares são opostos e inversos. Se um deles é menos 5 terços, o outro é mais 3 quintos. Joia? Isso vai aparecer bastante nos exercícios, tá?